Amigos de oração do Goal Six, estamos no sexto dia dos nossos 10 dias de oração de 2025. Esse sexto dia fala da família, saúde familiar. Como eu tenho feito, eu tenho colocado algumas ideias a mais do que o texto da revista sugere. Eu gosto de ampliar um pouco ah, as ideias apresentadas ali. Os textos colocados ali na revista são excelentes e eu imagino sempre que você leu o texto. E aí eu fico pensando assim, eu vou ler o texto de novo? Então eu penso que se eu colocar algumas ideias a mais, então você tem o texto da revista que você já leu e mais alguma coisa que eu posso acrescentar aqui e você é enriquecido com mais ideias, com uma visão mais ampla do assunto. Eu fiz isso hoje e eu carreguei um pouquinho no assunto do casal, tá? Vou falar um pouquinho de filhos, mas eu carreguei um pouquinho no assunto do casal, porque o casamento hoje precisa de muito fortalecimento e eu senti no coração, talvez provavelmente mesmo foi Deus que colocou no meu coração acrescentar essa ênfase na questão do casal, do casamento. Então, vamos lá abordar esse assunto da saúde familiar hoje. Primeiro ponto, a família foi criada por Deus. Por que Deus. que eu começo com essa frase aqui? Porque hoje há ideologias sociais que estão tomando força como ideologias políticas, também há ideologias políticas que abraçaram essas ideologias sociais que estão deixando de lado o núcleo familiar. Trocando em miúdos, bem miudinhos, né? A coisa é assim, não tem que ter um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa e filhos, né? Isso é uma coisa ultrapassada, coisa dos antigos, né? Você pode ter filhos com quem você quiser e não precisa ter ali essa esse quadro tão fechado assim, pai, mãe, filhos, esposo, esposa e filhos. Então, eu quero começar hoje tocando nesse ponto aqui. A família foi criada por Deus. É uma criação divina. E as coisas que Deus faz, a gente não pode ficar aí metendo o dedo, sabe, para mudar a formação daquilo que Deus idealizou. Nós costumamos, às vezes, querer mudar algumas coisas que Deus fez. Aliás, nós sempre queremos mudar coisas que Deus fez, mas algumas coisas que Deus fez e que vêm lá do Jardim do Éden são coisas sagradas. Lá do Jardim do Éden, por exemplo, vem o sábado. Sábado vem lá do Jardim do Éden. A família, o casamento vem lá do Jardim do Éden. O que que eu tenho aqui agora, nessa época, nesse momento da história desse mundo, querer mudar alguma coisa que Deus fez quando criou o mundo? Tá, vamos à Bíblia. A palavra de Deus fala tudo. Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Relato da criação. Diz assim: Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Esse núcleo formado por um homem e uma mulher, e porque Deus disse: Sejam férteis e filhos,
Isso foi feito, foi criado por Deus quando Deus criou esse mundo. A criação é de Deus. No próximo capítulo de Gênesis, no capítulo 2, verso 24, há uma explicação ali. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois formam um só. Eu estou colocando no começo da meditação de hoje esse enfoque bíblico da origem da família. A família, esposa, esposa e filho, pai, mãe, filhos, é uma criação divina. Não toca naquilo que Deus criou. É, foi Deus que fez a família assim. Homem, mulher se juntam, formam um casal e formam filhos e formam a família. Muito tempo depois dessa criação, Deus encontra-se com Abraão, faz um chamado e uma promessa. Gênesis capítulo 12, verso 3. E Deus diz para Abraão: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Famílias. Você vai lá para frente na Bíblia agora, vai lá para o Salmo 128. Eu vou ler aqui o Salmo 128 para você. Salmo 28 diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor, aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver os seus netos, que Israel tenha paz. É um salmo bem curtinho, 6 versículos. E nesse salmo bem curtinho, está falando do esposo, da esposa e dos filhos e dos netos. Família. Família é coisa de Deus. Família é invenção de Deus, se você quiser usar uma nomenclatura assim. Eu gosto de usar família é criação de Deus. Deus espera que cada responsável pela família, pai ou mãe, cuide e proteja os que estão debaixo da sua responsabilidade. Aí você tem o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que na revista está ali na introdução, na capa do dia 6. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Até aqui, esse primeiro ponto que eu coloquei na meditação de hoje, eu enfatizei o ponto de que família é coisa de Deus, é criação de Deus. E Deus criou assim, um homem, uma mulher, que se unem e formam um só, e esse homem e essa mulher que se unem e formam um só, têm filhos e formam uma família. É criação de Deus. Ok? Muito bem. Quero ir para o segundo ponto da nossa meditação de hoje. Eu quero agora falar um pouquinho sobre o casal. Porque o casamento hoje está sendo
desvalorizado tremendamente. Há pregações, eu estou usando pregações não no sentido de pregação de igreja, né? Pregações filosóficas, sociais, de costumes, ideologias, há pregações que estão acabando com o casamento. Casamento é coisa ultrapassada, eles dizem. Casamento é bobagem. Viva com quem você quiser, tenha relacionamento íntimo com quem você quiser. Você é livre para tudo. Casamento, o casal, é base da família. Vamos voltar lá para Gênesis. O primeiro texto que eu usei com vocês diz assim: 1:27, Gênesis 1:27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí vamos para o capítulo 2, verso 24. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Não fala que ele se une a uma mulher qualquer. Ele escolhe uma mulher que ele chama de sua mulher não como propriedade. O homem não é o dono da mulher. Eu já vou tratar disso. Pois é. Ele se une à sua mulher porque ele escolheu aquela mulher para viver com ela a vida toda. E agora os dois se tornam um só. Foi Deus que fez o casal, homem e mulher. Essa criação é divina, veio de Deus, então o ser humano não pode mexer nisso. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que não era casado e que dava os conselhos por conta própria, ele mesmo disse: não estou falando inspirado por Deus. Ele diz isso. É. Quem está solteiro, fica mais livre para servir a Deus. Mas isso eu que estou falando, não Deus. Ele diz isso. Mas ele dava alguns conselhos para os casais. Ele deu muitos conselhos para os casais. E há um conselho muito forte que ele dá em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler aqui o texto para vocês. E não vou ter tempo de me demorar nesse texto, mas você tem discernimento. Você vai entender bem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 2 a 5. Eu vou ler o verso 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Olha, esse assunto de conceder ao outro o que é devido é um assunto intrigante aqui, né? O que é que o homem deve para a esposa e o que é que a esposa deve para o homem? Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo, ele vai direto a esse ponto. O marido conceda para a esposa o que é devido. E a esposa ao seu marido. Se eu pedisse para as mulheres, não façam isso, por favor. Se eu pedisse para as mulheres abrirem o seu microfone agora e falarem: o meu marido me deve isso, o meu marido me deve aquilo, o meu marido me deve aquilo outro, quanta coisa ia aparecer aqui. Eu fico imaginando assim: carinho, respeito, atenção. Quanta coisa a mulher ia dizer que o marido deixou ou nunca fez. O apóstolo Paulo está dizendo: marido, conceda à sua esposa o que lhe é devido. E de igual modo a esposa ao seu marido. Aí eu ia pedir para os homens: abram aí o microfone e digam o que é que você acha que a esposa deveria conceder para você. Ele talvez ia dizer assim: atenção, respeito. Minha esposa não está me respeitando direito. Mas hoje aqui não é lugar de muro de lamentações, para você pensar só nas coisas.
Olha o verso 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Gostaram, né, homens? Só que o apóstolo Paulo, ele sempre fica numa posição de igualdade. O verso continua. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa é que tem poder. Então, mulheres casadas, quem tem poder sobre o seu corpo é o seu marido. E maridos que estão aqui, quem tem poder sobre vocês é a esposa. É assim que Deus coloca as coisas, um com o outro, vivendo juntos. É assim que a gente se torna uma só carne. E aí vem o verso 5. O verso 5 é intrigante, chama a atenção da gente. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Há umas manias aí que alguns praticam de fazer greve, sabe? Quando briga um com o outro, aquela história toda, vou ficar tanto tempo sem falar, vou ficar uma semana sem falar com o meu marido, vou dar um gelo na minha esposa por 15 dias. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: não se privem um ao outro, não tem direito, nenhum dos dois tem direito de privar um ao outro, a não ser que seja consentido pelos dois por um breve tempo para se dedicarem à oração e depois volta logo, para que Satanás não tenha poder para tentar vocês. Maridos, vocês gostam de duas passagens da Bíblia, gostam muito, muito de duas passagens da Bíblia. Efésios 5:22. Vocês gostam demais dessa passagem da Bíblia, 22 e 23. Esposas, diz lá, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa. Ah, como os homens da igreja, casados, aí alguns solteiros também metidos gostam de ficar repetindo isso, né? O homem é o cabeça da mulher. Tem outro que eles gostam muito, é Colossenses 3:18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Aí os homens casados ficam repetindo esses versículos aí para cima e para baixo. Só que leem só esse versículo. Não leia os versículos que vêm antes e os que vêm depois. Para você fazer uma boa interpretação do texto, você tem que ler os versos antes e os versos depois. Então, vamos pegar, por exemplo, o texto de Efésios, que manda a esposa se sujeitar ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, e vamos ler, por exemplo, o verso 21 antes. Sujeitem-se uns aos outros. Por que que você pulou o verso 21, então? Só ficou no verso 22 e 23. O 21 diz: sujeitem-se uns aos outros. É daqui para lá, de lá para cá. E aí, vai para o verso 25. Leia direitinho o verso 25. O verso 25 diz: marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. No verso 26, para que a santificasse. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para os maridos que gostam de declamar o Salmo 22, o verso 22 e 23, que as mulheres se submetam aos seus maridos, porque ele é a cabeça da esposa, né? Você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja?
Você se entrega para a sua esposa como Cristo se entregou para a igreja? Ele se entregou até a cruz. E você santifica a sua esposa como Cristo santifica a igreja? Leia os versos para cima e para baixo daquele que você gosta de ficar declamando aí. E lá no 28, no verso 28, diz assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. E no verso 33 diz: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo. Se eu pegar o texto de Colossenses 3,18, que diz que a esposa se sujeite ao seu próprio marido, como convém ao Senhor, olhe o verso seguinte: não trate a sua esposa com amargura. Se você fizer alguma coisa como cabeça da sua esposa, que ela fique amargurada, você está pecando. Veja, a Bíblia, ela dá as orientações dela, mas ela trata todo mundo com justiça. Algumas pessoas gostam de citar Pedro, que diz assim: esposas estejam sujeitos, cada um ao seu próprio marido e tal, e tudo mais. Veja o verso 7 aí da sequência, né? Isso é Pedro 3, verso 1 e 2. No verso 7, ele diz assim: maridos, olha, se você não prestou atenção até agora, muita atenção no que eu estou falando, presta atenção agora mais do que nunca. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Marido que trata mal sua esposa, que não a honra, que não a trata com amor e respeito, as orações desse marido não são atendidas. Eu vou mais longe. Marido que economiza demonstrar amor e carinho à sua esposa, suas orações ficam pelo caminho. Acho que deu para entender um pouco aqui, né? Maridos, se as esposas devem respeitá-los, isso é bíblico, vocês devem amá-las e tratá-las do jeito que Jesus nos amou e nos tratou. Se preciso, morrer por elas. Relacionamento de respeito, honra, amor, tudo no Senhor, para que as nossas orações sejam ouvidas no céu. Há que haver muito respeito, carinho e bem-querer mútuo dentro do casamento. Eu me lembro de uma frase que o pastor Honório Perdomo, que fez nosso casamento, né, o meu com a Shirley, ele disse lá, ele deu muitos conselhos ali, conselhos muito bons, mas ele dava de um jeito assim muito engraçado. A gente ria e os convidados riam. Uma das frases que ele usou lá, vamos ver se a Shirley lembra, né, que está aqui. Ele disse assim: não gritem um com o outro, a menos que a casa esteja pegando fogo. É assim. Não levante a voz nunca dentro de casa. Isso aqui eu estou falando agora para os dois, tá bom? Para o marido e para a mulher, para o esposo e para a esposa. Não gritem nunca um com o outro, nunca levante a voz. Agora, uma palavra especial para os homens, em geral para algumas mulheres também. O amor dentro do casamento, entre o esposo e a esposa, precisa ser externado, precisa ser expresso. O amor não subsiste por muito tempo se ele não for expressado. Não permita que o coração daquela pessoa que está ligada a você pereça à míngua de bondade e simpatia. Precisa externar. Você ama, você precisa externar por palavras e atos.
Cada um dos cônjuges deve decidir ser para o outro tudo o que for possível. Deve continuar as primeiras atenções na época do, vou usar uma palavra antiga, mas muito antiga, na época do galanteio, na época da paquera, é antiga também, né? Na época que você tentava conquistar a sua esposa, na época que você tentava chamar a atenção do seu esposo, vocês tinham algumas coisas ali simpáticas, agradáveis. Aquilo precisa continuar até o fim. Devemos continuar esses momentos de atenção, de carinho, de respeito. Se o lar de vocês for um lar onde há bondade nas palavras, delicadeza no trato, onde os desejos próprios são renunciados, onde as palavras ditas dentro do círculo do casal exercem influência para o bem, onde não há aspereza na voz, onde o amor é expresso em palavras, em olhares, em ações. Esse lar é o lugar onde os anjos gostam de manifestar a sua presença e trazer os raios de luz da glória. Um lar assim, nenhum dos deveres da casa será desagradável para a esposa, nem para o esposo. No entanto, um lar onde não há expressão de amor, onde a esposa sentirá que não é a dona das afeições do coração do esposo, esse lar se tornará um deserto árido para se viver. Vou dar uma ideia aqui para os homens. Estou dando a ideia porque eu sou homem, tá? Eu não sou exemplo para ninguém, mas já aprendi algumas coisas nesses 48 anos de casamento. Vou fazer 48 esse ano, depois de errar umas tantas vezes. Saiam pelo menos uma vez por mês sozinhos, só vocês dois, você e a esposa. Se a esposa quiser topar, pega esse conselho também, tá bom? Deixem as crianças com alguém de confiança uma noite por semana e vão a um bom restaurante, só vocês dois. Nada de levar amigos, só vocês dois. Conversem lá com muito amor. Faça declarações verdadeiras, sinceras, reacenda a chama da paixão verdadeira, decorrente do amor verdadeiro entre vocês. Dê oportunidade para o outro falar nesses encontros, sem interromper o outro, sem repreender o outro, sem aquela frase, bom, mas você fez isso, então deixa essas coisas de lado. Uma vez eu deixei a Shirley sem palavras. Quem conhece a Shirley sabe que é difícil fazer ela ficar sem falar, né? Ela gosta de se expressar. Essa é uma virtude que ela tem. E foi porque ela se expressava assim tão facilmente que ela me conquistou. Mas uma vez eu reservei um bom restaurante, porque há restaurantes que a gente consegue ir uma vez cada 6 meses, né? Outros a gente pode ir toda semana, mas alguns a gente vai de vez em quando. Eu reservei um daqueles que a gente só pode ir cada 6 meses. Reservei, ela não sabia, disse: nós vamos sair, vamos para um lugar bom, escolha uma roupa, porque nós vamos para um lugar bom. Ela escolheu uma boa roupa, fomos para lá, ficou surpresa, jantamos ali, foi um jantar gostoso. Aí, quando acabamos de jantar, eu disse para ela assim: fala para mim, como é que eu vou indo como esposo? Onde você acha que eu devo melhorar? Como é que estou indo nessa história aí de marido, de pai? E ela ficou ali me olhando, né? Demorou, ela falou depois, mas demorou um pouco. Foi surpreendida. Surpreenda o seu cônjuge, surpreenda-o com coisas boas, surpreenda-o com boas surpresas, tá? Eu vou passar rapidamente agora, eu estou olhando aqui no relógio, eu avancei muito hoje, né? Mas eu preciso falar um pouquinho dos filhos. Os filhos são herança do Senhor.
Separe momentos especiais com os filhos. Viaje com os filhos, só com eles, sempre que puder. Se não der para ir longe, vá perto. Separe um tempo para os pais e os filhos estarem a sós, no final de semana, sem mais ninguém. Eu sei que eles têm amiguinhos e querem estar com eles, mas faça o seu melhor para surpreendê-los positivamente, do tipo: nossa, nunca pensei que o papai e a mamãe imaginariam fazer isso com ou para a gente. Saia você, esposo e esposa e os filhos, se puderem, vão acampar só vocês. Ou se puderem, vão para uma cidade bonita, que tenha um parque bonito, só vocês. Para vocês conversarem só vocês. Quando eles levam os amiguinhos, podem ir com os amiguinhos em outras ocasiões, mas quando vão com os amiguinhos, não dá para vocês conversarem coisas da família. Quando vão só vocês, nessas horas, a sós com eles, no momento propício, testemunhe do que Jesus significa para você. Fale. Você sabe por que o papai, você sabe por que a mamãe seguem a Jesus? O que Jesus significa para mim, e aí você fala o que Jesus significa para você. O seu filho, a sua filha, nunca mais esquecerá o que você falou para ele, para ela, sobre Jesus. Não os leve para doutrinar, para dizer isso não pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo pode. Não leva para um acampamento, para um passeio, para um fim de semana especial para doutrinar. Isso você doutrina em casa, nos cultos de casa. Faça isso em casa. Leva para testemunhar o que Jesus significa para você. Seu filho, sua filha precisa saber por que você gosta de Jesus. É hora de testemunho, não de doutrinação. Há um alerta na Bíblia, há um texto que a gente não é para pai, para mãe, mas a gente costuma usar para alertar pais e mães, né? O Deus, através do profeta Isaías, mandou uma repreensão para o rei Jeoaquim, o rei Joaquim, melhor dizendo, para sua mãe Neusta. Abra os olhos e veja os exércitos que vêm do norte. Onde está o teu rebanho? O lindo rebanho de que ele encarregou a você de cuidar. Aí a gente aplica isso para nós pais, né, e mães. Os nossos filhos é o rebanho que Deus encarregou a gente de cuidar. Eu já preguei muito e usei isso aqui, talvez ainda vou usar de novo. Estou usando hoje aqui com vocês. Nossos filhos são um pequeno rebanho que Deus deixou com a gente. E ele vai perguntar para a gente: onde está o rebanho que eu deixei nas suas mãos? Mas há uma profecia que costumamos aplicar também para responder essa pergunta tão perturbadora. E essa profecia nos anima. Está em Isaías, capítulo 8, que diz assim, que a gente chegará diante de Deus e dirá: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel seremos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos. Olha, eu falei de testemunho, o testemunho é uma coisa que vale muito mais do que o estudo bíblico que você deve dar para o seu filho, do que a doutrinação bíblica que você deve dar para o seu filho. Há muitos anos atrás, aqui no Go Six, lá no começo, eu falei do testemunho do meu pai. Eu estava na época da adolescência, já adolescência mais madura, já naquela época que finalmente eu consegui a chave da casa para sair e voltar a hora que eu quisesse, depois de alguma briga com meu pai, né? Aquele momento assim que o filho e o pai disputam para o filho finalmente chegar a hora que ele quiser em casa. Embora eu tomava minhas broncas lá, né? O meu pai orava, o meu pai orava em voz alta, porque se ele orasse em voz baixa, ele dormia. Então, ele orava em voz alta. A oração dele era muito comprida, gente. Era muito comprida, porque ele tinha uma lista e ele falava o nome de todo mundo na oração dele. Então, ele tinha um banquinho lá, que ele se ajoelhava em cima do banquinho, se inclinava
Ele orava e ia falando o nome de todo mundo. Um dia eu cheguei 11 e pouco da noite lá. Naquele tempo a gente chegava às 11, era muito tarde. Hoje o pessoal chega às 3, 4 da manhã. Bom, deixa para lá isso. Isso não é assunto. Meu pai estava orando. E moleque, né? Eu já estava mais maduro um pouco, mas eu era moleque ainda. Fiquei ali atrás da porta do quarto, escutando. O que que meu pai vai orar? O que que ele está falando na oração? Já que ele está falando em voz alta, escutei a oração. E meu pai orou pela minha irmã, pelo meu cunhado, pelos filhos da minha irmã, orou pelo meu irmão, pela minha cunhada, pelos filhos. E aí meu pai orou por mim. Quando ele falou meu nome, deu um negócio aqui dentro. Eu nunca mais esqueci. Também nunca mais fui ouvir a oração dele, porque eu acho que eu tinha feito uma coisa muito feia, indo lá escutar escondido, né? Mas aquele momento que eu vi o meu nome lá, na oração que ele fez, transformou a minha vida aqui. Lembre-se de uma coisa muito importante e realista agora, tá? Eu terminei de falar dos filhos, eu quero terminar agora, voltando a falar dos casais, com isso aqui eu já estou indo para o encerramento aqui da nossa meditação de hoje. Quero voltar a falar com o esposo e a esposa, o casal aqui. Embora você tenha o compromisso de criar, de educar academicamente, de educar espiritualmente os seus filhos, será com o seu cônjuge que você viverá a sua vida toda. Os filhos sairão do ninho. Vai ter um momento que eles baterão asas e voarão. Para perto ou para longe, eles sairão do ninho. Você não tem o direito, nem pode amarrá-los dentro da sua casa. Eles têm que ir. Se eles não saírem de casa, você falhou ao prepará-los para a vida, a menos que eles sejam incapazes, física ou mentalmente. Aí você vai ter um fardo para carregar, e eu sei que você vai carregar esse fardo com amor e carinho, porque é seu filho, sua filha. Mas, no geral, eles irão embora. Quem vai ficar com você até o final será o seu cônjuge. Trate bem dele, trate bem dela. Invista nele, invista nela. Torne a vida dele, torne a vida dela a vida mais gostosa, mais feliz, mais alegre que ela possa obter nesse mundo. Seu cônjuge é a sua metade. Ame-o sem medo, sem restrições. Alguns ficam restringindo o amor pelo cônjuge com medo de serem decepcionados depois. Deus não restringiu seu amor para conosco, com medo de que nós o decepcionaríamos depois. Lembre-se, 1 Coríntios 13 diz: no amor não existe medo. Ele amou-nos para valer. E valeu a pena para ele, porque muitos o aceitaram e ainda o aceitarão. Ame seu cônjuge para valer. É com ele que você ficará no final de tudo. Vai ser você e o seu cônjuge. Bom, olha só. Talvez para a vida de alguns de vocês aqui, talvez alguma coisa não deu certo. Talvez houve ali uma traição, talvez houve ali um problema, talvez o casamento foi um fracasso. Houve uma coisa ruim na família, no casamento. Talvez o cântaro se quebrou, para usar uma simbologia bíblica lá de Eclesiastes. Talvez você foi traído, ou talvez você traiu, e o casamento desmoronou. Quero lembrar você, olha, eu estou dizendo isso de coração. Quero lembrar você de uma coisa.
Fique com Deus. Não importa se foi você que foi traído ou se foi você que traiu, fique com Deus. Não importa se a tragédia foi provocada por outro ou se você que provocou uma tragédia, fique com Deus ou volte para Deus. Nosso Deus é um Deus, é um Deus que diz assim: faço novas todas as coisas. Não há tragédia nesse mundo que Deus não restaure. Se nós escolhermos ficar com Ele, fique com Deus ou volte para Deus. Não sei qual é o seu caso. Fique com Deus ou volte para Deus, porque para Deus nada é impossível. E Ele diz: faço novas todas as coisas. Eu quero convidá-lo agora a pedir uma bênção para a sua casa, para o seu lar, para o seu casamento, para os seus filhos. Nós vamos cantar agora. O pastor Anderson vai me ajudar e depois nós teremos aquelas três orações especiais. Jesus entre nós morar, seja também teu o nosso lar, ser com mamãe e com papai, vem no Senhor abençoar, com afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor. Tudo aqui morre tão só um Salvador. Quando amanhã eterna raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, salva também o nosso lar. Amém, Jesus. Amém, Louvado seja o Senhor. amém. Vamos às orações? Amém, pastor. Deus abençoe. Sim, a Marta Ladeira.